Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente que horas você está vendo esse vídeo, mas você está prestes a ver duas grandes executivas brasileiras falando um pouquinho do trabalho delas no julgamento do Get Awards, um prêmio incrível que tem um júri 100% formado por mulheres e que evidencia o melhor da publicidade global através da perspectiva delas. Então eu vou pedir para cada uma delas se apresentar rapidinho, falar quem é, onde trabalha e a gente vai começar a conversar. Pode ser? Quem quer começar? Vamos por ordem alfabética. Oi, gente, tudo bem? Estou feliz de estar aqui. Eu sou a Daniele Bibas, trabalho na Avon atualmente, sou VP de marketing aqui da Avon e trabalhei em marketing minha vida inteira, minha carreira toda, e fiquei muito tempo fora do Brasil. Eu já estou no Brasil de volta há 10 anos, mas antes de eu voltar, eu passei a grande maioria da minha carreira, na verdade, fora do Brasil. E essa é a primeira vez que eu julguei um prêmio de criatividade. Eu já tinha julgado antes prêmios de efetividade, né? F. E foi uma experiência muito, muito bacana para mim. Já falamos sobre isso. Samantha? Então, meu nome é Samantha Almeida, eu sou diretora do Núcleo Next, do Twitter Brasil, que é uma área que faz a ponte entre as marcas e o interesse das pessoas na plataforma. A gente constrói os projetos, eu falo isso porque eu tenho xodó, assim, né? Porque é a área que constrói os projetos que aproximam as marcas daquilo que é mais relevante para as pessoas na plataforma. Então, eu brinco que é uma grande área com esse olhar de curadoria, de quais são as conversas, o que faz o coração das pessoas se emocionarem, e foi bem parecido com esse olhar de procurando aquilo que conecta a gente, o invisível que conecta a gente, que eu fui olhar o prêmio. O Gerrit não é a primeira vez que eu sou parte, né, do grupo que está ali olhando as peças. No ano passado, eu já tive essa experiência, foi incrível. Acho que muito porque a gente vai ficando cada vez mais interessada nas histórias que estão por trás das histórias que a gente consegue enxergar. Então, foi muito legal que esse ano, como eu consegui fazer isso remoto, então eu passei basicamente, que era para ser, sei lá, 2, 3 horas de votação, eu gastei 2 dias, porque eu fiquei lendo as fichas técnicas, eu fiquei lendo as histórias, eu fiquei lendo a construção da ideia, porque eu acho que os novos tempos pedem isso, pedem a gente olhar boas ideias e entenderem o quanto aquilo é relevante no primeiro impacto, mas a gente desacortinar aquilo que a gente vê e ir a fundo em da onde vieram aqueles insights e como eles foram construídos e para quem e por quem eles foram construídos. Então foi um prazer enorme, porque aí eu brinquei que eu fiquei ali 2 dias tentando desvendar qual foi o caminho que as pessoas fizeram para chegar nas soluções, e foi uma delícia. Bacana. E aproveitando um pouquinho que a Samantha contou isso, Daniele, como é que foi para você esse processo de ter acesso ao material? Enfim, conta um pouquinho desse bastidor, como é que você se organizou para ver tudo? Como é que você fez o seu julgamento, enfim? Eu tô rindo, gente, porque, né, a gente se organizar no meio dessa pandemia aqui, então, assim, foi tudo online, né? A gente recebeu o link, aí tinham todos os cases lá. Tinham, acho que mais de 200 cases, né, que a gente olhou. E quando eu recebi o link, eu acho que eu recebi o link com umas 3 semanas, né, de antecedência, mas é aquela coisa, né? Isso aqui vai, né? Eu preciso entregar só no tal dia. A nossa rotina tá tão maluca, tá tão desesperada aqui. A gente está no meio da integração com a Natura, né? Todo mundo trabalhando de casa, com filho em casa, com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, e fui deixando. E aí, a hora que eu entrei, eu falei: meu Deus do céu, eu tenho 250 casos para assistir aqui, e realmente precisa assistir. Sempre tem aquela coisa de prêmio que a gente sabe que muitos casos, muitos dos cases, eles estão em várias categorias, né? Então, uma vez que você viu o case, você não precisa reassistir ele, né? Talvez uma vez ou outra só para olhar com outra luz, de outro, como o Garrett chama, de outro cut, né? De outra categoria de comunicação ali. Mas
Eu fiz a votação em 2 dias, eu peguei 2 noites. Então, a primeira noite acho que eu fiz uns 120 casos e a segunda noite foi o resto, assim. Eu acho que foram umas 6 horas no total que eu fiquei. Então, seria quase como se fosse um dia inteiro aí. Se eu tivesse ido para um lugar, né? Eu fiquei pensando, quando eu julguei o F, a gente passou um dia inteiro lá. Foi um dia inteiro que você tirou, teve almoço no meio e umas 3 horas de manhã, umas 3 horas de tarde, mais ou menos. E eu tava, enfim, pesquisando um pouquinho sobre a premiação e eu vi que foram mais de 170, 180 executivas de marcas e agências de vários países. Pegou acho que 5 continentes pelo menos. Vocês tiveram uma troca mesmo online? Vocês conversaram? Vocês interagiram com essas outras profissionais? Como é que é essa parte mais toda? Ou pelo menos das que estavam no júri principal, que já pegaram o shortlist. Como é que foi isso? Nossa, no ano passado eu acho que a gente se reuniu e foram 3 dias, se eu não me engano, da gente, grandes debates, da gente sentada na sala e acho que até disso eu senti muita falta, né? Porque é engraçado porque um vai complementando, eu acho, um pouco essa perspectiva do outro. Mas, em compensação, esse ano, cada um dentro do seu micro-universo, também eu senti que eu fui mais fiel àquilo que eu estava procurando. E eu fui mais fiel àquilo que eu valorizo também. Porque, como eu disse, assim, eu acho que tem algumas coisas que são emocionantes, né? Tem algumas narrativas que elas entram e elas de alguma forma elas te conectam, de alguma forma elas constroem alguma coisa. E aí é fato, né? A gente consegue as coisas que te conectam, não tem tantas explicações. Mas eu achei importante esse ano ultrapassar essa barreira da primeira conexão e entender que conexão é essa? Ela é uma conexão que ela está preenchida de um olhar, ela está preenchida de uma história, ela está preenchida de verdade de pessoas. E olha que interessante, eu fiz essa primeira rodada primeiro, vendo os cases, e aí eu pensei, eu vou dando aqui as minhas notas e você pode fazer a revisão. Na revisão, eu já fui com os contextos, e aí é incrível, porque eu fiquei pensando, olha que delícia sobre sentimento de preenchimento. Aquilo que mais falava comigo eram aquelas histórias que realmente tinham sido mais profundas dentro da sua construção, de procurar efetivamente algum insight que fosse importante para as pessoas. E aí, esse momento eu senti falta de trocar, de virar para o lado e falar, você também percebeu isso? Deu vontade de abraçar isso aqui? Tem campanhas dentro desse projeto que dá vontade de abraçar, que você olha e fala, isso aqui é bonito de verdade, sabe? Eu queria ter feito parte disso, acho que mais isso. E aí eu gostaria de, nesse momento, ter dividido. Pode ser também, Daniela? Eu acho que a votação individual ela é bacana porque você faz ela sem bias de ninguém, né? Então é baseado no que você entende, como você reage até como consumidor. Eu fui treinada, né, a olhar a comunicação pela Procter & Gamble e tipo tem todo um treinamento. A primeira coisa que você tem que escutar é o seu gut, né? Como é que aquela peça fez você se sentir? Né? Você ficou emocionada, você ficou tocada, você entendeu o benefício, o produto ou a marca está associado com a história que estão contando, ou qualquer marca daquela categoria poderia contar aquela história. Então, eu acho que tem uma reflexão ali, individual, muito interessante para ser feita. Mas eu senti falta de trocar. Tinha um lugar, né, que você poderia deixar comentários, e eu, em algumas peças, deixei comentário do júri, e aí tinha 1 ou 2 comentários ali, mas uma coisa bastante simples, né, bastante superficial. Eu acho que esses grandes prêmios de comunicação, o que a gente escuta, que os debates nas salas de júri, a hora que você está escolhendo, né, depois que passou do shortlist e que você vai escolher quem é ouro, quem é prata, quem é bronze e quem é Grand Prix, que tem debates super interessantes ali. E eu senti falta disso. Eu achei que poderia ter sido feito, né? Eu joguei esse ano o F Global e teve um momento que você acho que tinham
25 pessoas na sessão que eu tava, com gente em tudo quanto é canto do mundo. E tinha um momento de você fazer o seu julgamento individual e depois um momento de conversa, né? E faltou um pouquinho disso esse ano. É. E desse trabalho que vocês tiveram, dessa experiência, assim, imediato, quando passou essa fase, teve alguma coisa que vocês levaram para o dia a dia de vocês? Algum insight de alguma campanha? Algum sentimento? Alguma coisa que vocês dividiram com o time de vocês? Assim, alguma coisa que ficou, que marcou vocês? O que foi? Eu sou meio CDF. Fala, Samantha, fala aí. Porque assim, eu sou meio CDF, porque conforme eu ia gostando muito de uma campanha, eu ia pegando o link, a conversa, eu fui para o Twitter para poder ver o que as pessoas tinham falado daquela conversa, e é maravilhosa que a conversa, a das campanhas que eu mais gostei, ela é uma campanha árabe, então eu não entendia o que as pessoas estavam falando sobre ela, e aí eu fiquei pensando, e eu acho que isso para mim foi muito revelador. Eu falo muito sobre achar a verdade de alguns contextos, o como isso é local. Às vezes a gente olha as marcas e as conversas e a gente sempre quer tentar encontrar aquela coisa grande que nos conecta do mundo inteiro. Eu sempre tive um olhar muito localizado, então eu sempre gostei de olhar o grupo, a galera, qual que é a narrativa muito proprietária de um grupo. E aí, olha como eu sempre acho maravilhoso ser surpreendido pela vida. A campanha que mais me emocionou é uma campanha árabe, que tem uma narrativa completamente que não tem nada a ver com o meu repertório. Mas Qual ela que foi foi, Samantha? O do nome da mulher? a Hair Affair, sobre os cabelos das mulheres árabes, sobre a campanha, que é sobre Dazim Cosmetics, que é uma campanha sobre mulheres, e na verdade sobre cabelos de pessoas árabes, em um país que você não pode mostrar os cabelos das mulheres. E que como é que você constrói a narrativa de um produto, de uma parte de um produto para um corpo que não pode ser mostrado. E é de uma criatividade onde ele vai, e ele recorre a uma narrativa de contos árabes tão locais e tão profundos, e aquelas histórias de conversas que devem ser passadas de antepassados para antepassados, e que você, por mais de fora que você seja, você não teria narrativa, mas quando alguém te conta, ela te conecta. E aí eu me vi global sendo local e local sendo global, pensando, cara, esse é o tipo de pensamento que funciona em todo lugar do mundo, porque ela vai numa humanidade que nos conecta no nosso imaginário, no nosso imagético coletivo, de lugar de pessoa com limitações, com o mundo em volta inteiro dizendo o que você pode e o que você não pode, mas que sim, nos nossos imaginários nós somos livres. E nesse imaginário ele é meu, e eu construo ele como eu quiser. E aí eu tenho uma peça que constrói esse imaginário de uma maneira tão pura, tão honesta, que eu saí pensando, olha como o mundo inteiro pode criar as imensas barreiras que os nossos seres são livres, nosso imagético é livre, e essa liberdade é encantadora para qualquer um. E aí eu saí dessa última sessão especificamente, fiz um comentário, um textão, saí de lá pensando como toda vez que a gente acha que desenvolveu uma metodologia na nossa cabeça, a gente tem que se abrir para entender que tem alguém em algum lugar no mundo, no meu caso, alguém lá, falando em árabe, que está falando exatamente a mesma coisa e numa perspectiva completamente diferente. E que isso é o que me conecta com o mundo, e eu achei isso belíssimo, assim, sabe? E aí eu fiquei muito tocada, realmente muito tocada, e para mim era Grand Prix, vai para as cabeças, eu quero comprar o produto, eu quero falar de sempre. Eu também amei essa campanha. Eu também amei, achei incrível. Essa foi a que mais te tocou? Não, mas olha, engraçado, né? Para mim, eu vou falar uma coisa antes de eu dizer qual a campanha que acho que mais me tocou. Eu tenho um bias muito grande, gente, sobre as campanhas que são para ONGs, né? Para non-profit, porque não é que ela não está no jogo, mas é que é muito mais fácil você fazer um plano de comunicação
para uma ONG, porque na maioria dos casos as agências estão fazendo esses planos de comunicação pro bono, né? E você não tem não é a dificuldade, mas você não tem o objetivo do negócio, né? De eu tenho que ser super criativo, fazer uma coisa que ninguém nunca fez e eu tô vendendo um produto ou um serviço aqui, né? Então, as campanhas que para mim sempre acabam se destacando, com pouquíssimas exceções, nesses festivais de criatividade, são sempre, no final das contas, campanhas onde você está vendendo alguma coisa, um produto, um serviço, um seguro, o que seja, né? Dessa vez especificamente, eu acho que a campanha que eu mais gostei foi a Soap with a Lump, do Lux, né, do sabonete, que era uma campanha de sensibilização sobre o câncer de mama e chamando as mulheres para o sabonete, lembrando as mulheres de fazerem o teste, né, o de lembrarem de fazer o teste de câncer de mama, né? E era um produto, na verdade. Então tem uma coisa aí relacionada com design e é uma ideia tão simples e tão brilhante, né? É ouro, né? Um negócio, na hora que você olha, você fala, gente, um negócio tão simples, mas tão brilhante para chegar na mensagem. Então, assim, eu achei o Soap with a Lump maravilhoso. E eu vou te falar, outra campanha que eu gostei muito, que eu acho que não entrou na lista final dos maiores prêmios aí, mas que eu achei incrível. E a Samantha estava falando sobre esse negócio de global e local e como ideias que são ideias realmente poderosas, elas funcionam no mundo inteiro, que é a campanha da Coca com os nomes na África do Sul. Né? A África do Sul é um país que tem, sei lá, acho que mais de 100 dialetos, né? Então aquela campanha eles fizeram no Brasil, eles fizeram no mundo inteiro essa campanha, né? Que você mandava o teu nome e eles colocavam o nome lá nas latinhas. E aí as pessoas começaram a comprar as latinhas dos colecionáveis para ter o meu nome, do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu marido, né? Todo mundo queria os nomes nas latinhas, mas na África do Sul o que eu achei muito bacana é que a maneira como o nome estava escrito era a maneira, digamos, fonética, né? A maneira como você fala aquele nome. Porque, como tem muitos dialetos, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, dependendo do dialeto que você fala ou não, de falar o seu nome de uma maneira correta. E tá super ligado isso com empatia e com a sabedoria local e como é que eu, uma marca global, vou me conectar com um insight super relevante ali, local, daquele país, daquela tribo, daquela comunidade. Então, eu achei esse caso da Coca muito, muito bacana. Né? Nossa, é muito maravilhoso, Dani, que você colocou na ordem até aquelas com quais eu fui me envolvendo, porque eu fui salvando elas, e a terceira é exatamente Missing Link Adventures, que é a da Coca. E aí é maravilhosa porque todas elas eu ficava pensando no poder de colocar uma pessoa participante do grupo dentro da mesa. Porque na primeira a gente fala sobre, eu não tenho a menor dúvida que a construção dessa ideia veio de uma falta, né? Porque você fala que é a primeira, né, sobre os cabelos das mulheres árabes. O ponto é, mulheres árabes não podem mostrar o seu cabelo. Como é que a gente constrói o imagético de um cabelo bonito para um cabelo que não é visto? Quem responde essa pergunta é uma mulher árabe. É aquela mulher que quando ela se despe, ela olha no espelho e ela vê beleza. Então eu fico imaginando que com todas as questões mercadológicas, as narrativas de publicidade, você precisa ter essa mulher sentada na mesa e dizendo, eu me vejo como uma rainha, eu me vejo como uma mulher que voa o meu cabelo, como uma... e aí tem as imagens, né? Como uma bela ave livre, eu me vejo como uma mulher forte e poderosa, e essa tradução desse sentimento é que faz a campanha ser incrível. Assim como quando a gente pensa na campanha, né, é da Lux até essa campanha, que é o With the Lamp.
Deluxe, a campanha. E ela faz um produto se transformar, né? Ela modifica uma cadeia inteira. Quando a gente pensa, nossa, é super simples, mas ela muda a embalagem, ela muda a fábrica, ela muda formato. E a gente sabe, a gente que já esteve ali na linha de produção, a gente sabe o quanto isso impacta no negócio. Então, quando eu olho para esse projeto, eu acho a ideia genial, mas eu acho mais genial o compromisso da cadeia como um todo de movimentar a estrutura fabril para botar um projeto na rua. Eu mais aplaudo aqui o time, os criativos sempre, porque eu acho que a criatividade é norte, mas o time de supply chain, o time da galera que falou, não, isso aqui é possível, o time de desenvolvimento de produto, aqui eu vejo um time inteiro na rua, diferente do que a gente vê na primeira campanha, que é uma campanha de comunicação. Eu posso fazer só ali com o time de, né, agências e marca, eu consigo resolver. Sem dúvida, sem Né? dúvida. E quando a gente vai para o projeto da Coca, aí eu tenho uma coisa que, para mim, é o cerne de toda a minha questão no mercado hoje. Serve para publicidade, serve para mercado financeiro, serve para tudo. Nós precisamos falar com a base da pirâmide. Se a gente não fala com a base da população, a gente não está falando com quem importa. Se a gente não movimenta a base, a gente não consegue movimentar negócios em escala. E aí, quando eu lembro que quando as latinhas saíram, as primeiras levas, as pessoas ficavam copiando os seus nomes. Tipo, eu sou Samantha com TH, porque minha mãe era apaixonada por um programa de televisão que tinha uma bruxa maravilhosa que fazia altas aventuras. Eu tenho um nome americano, numa família totalmente brasileira. Eu chamo Samantha Silva, gente. É maravilhoso. Você entende? Tipo assim, e a vida inteira as pessoas erraram o meu nome. Ou escreveram e eu falo com TH, algumas vezes que não, Samantha com TH. Tipo, a pessoa escreveu num documento meu com TH. Então, assim, eu fico imaginando que isso é sobre cultura popular. Pessoas que têm os seus nomes escritos de forma diferente do que é dito, porque fala de países colonizados, fala de países que tiveram sua cultura invisibilizada, fala de países que foram, sim, que perderam um link com a sua cultura natal. Então, faz sucesso Catilane na garrafa, faz sucesso porque Catilane não era um nome que seria nosso, se, né, os índios não se chamavam Catilane nem Samantha com TH. Então, quando a gente vai lá e resgata a história das pessoas e documenta isso, é onde a Coca é genial, porque é uma empresa que está falando que é a maior capilaridade de distribuição do Brasil. Então, tem que escrever meu nome com TH corretamente, me deve isso. Então, esse lugar de conexão com as pessoas da base, eu acho que é um acerto maravilhoso do projeto da Coca, e eu concordo. E eu acho linda a comunicação, né? Que os caras, a comunicação é hilária. É as pessoas zoando o seu próprio nome, as pessoas se divertindo com isso. Não, uma conexão, uma empatia enorme. Mas, vou falar uma passado. coisa, porque eu acho que faz parte disso, né? Eu não sei se você ia perguntar isso aí, Jéssica, eu entrei no Pode, não, pode seguir. Eu acho que o case que eu mais me diverti aqui, porque eu acho que isso faz parte, hoje em dia a comunicação tem que entreter as pessoas, né? A gente não tem atenção para nada, 40 milhões de informações ao mesmo tempo, então eu acho que faz parte do papel da comunicação. A comunicação que é efetiva, ela tem um papel de entretenimento muito grande, né? E para mim foi o case indiano que se chama Punishing Signal, que é a polícia de Mumbai, né, que é a cidade aparentemente que tem a maior poluição sonora do mundo. Então, eles colocaram em alguns lugares da cidade medidores de som, né? E quanto mais o povo buzinava, o sinal vermelho ficava mais tempo, né? Então, quanto mais buzina tivesse, a hora que chegava acima, acho que era 80 decibéis ou 85 decibéis, você ganhava mais 90 segundos no sinal vermelho e o sinal não abria, né? E aí eles conseguiram exportar a ideia para sei lá quantas prefeituras pelo mundo aí, inclusive Londres, Paris, Nova York. Mas eu acho assim, eu me diverti horrores com esse case, achei super, e assim, uma coisa de utilidade pública, né? Quer dizer, a polícia lá de Mumbai, a polícia civil, militar, sei lá, é que fez.
E eu acho que o outro que vale aqui para da gente falar é o Whopper, né? Do Burger King. Eu estava falando com a Jéssica aqui quando a gente, antes de começar, e Eu para ia mim, perguntar desse case agora. para mim o case do Burger King, do Whopper, eu acho que ele é mais do que tudo uma lição para a comunidade de comunicação e de marketing do mundo, né? Uma lição de coragem e uma lição de como é que você reescreve as normas da publicidade e da comunicação, né? Eles queriam comunicar um benefício, que é a gente não tem preservativo químico, o nosso hambúrguer é muito mais natural do que meu concorrente direto. O que eu vou fazer? Qual que é o torture test maior aqui? Eu vou colocar esse hambúrguer para envelhecer e ficar podre. Ele vai apodrecer porque ele não tem. E assim, quando, né, a gente estava falando, né, Jéssica, todas as propagandas de comida, de alimento, que tem aquela história do appetite appeal, uma quantidade de produção, a maneira como você filma os alimentos, coloca verniz, groselha, um bando de coisa para ficar aquilo tudo Bonito, vistoso, né? né? Para a pessoa ficar com vontade de comer. E as normas que foram desafiadas ali, a coragem do Fernando e do time do Burger King e do time da David, né, de fazer isso. Quando eu vi esse case pela primeira vez, eu lembro que eu li e eu falei, isso aqui vai ganhar tudo quanto é prêmio no mundo inteiro, né? Todas as línguas, todas as culturas, todo mundo entende, ele é auto-explicável, né? Não precisa ter um copy gigante, o negócio é super simples a ideia e assim, icônico para a indústria. Eu acho que a gente fala sobre isso, né? Do efeito. Estamos vivendo uma realidade de tantos impactos, tudo acontece com tanta pressão e com tanta dinâmica que é muito difícil a gente fazer com que as pessoas parem para acompanhar as nossas histórias. Então, eu acho que é muito assertiva a maneira de garantir a atenção, porque ela subverte a narrativa da categoria como um todo e ela se coloca no lugar. Eu até brinco que assim, eu acho mais novo é aquela coisa, eu acho mais novo a autoironia, né? Porque eu acho que a gente vem de uma construção publicitária que tem ficado séria, dura, engessada. Então, quando a gente é surpreendido pela autoironia, pela capacidade de se divertir, de refazer as regras que você mesmo criou, porque você é daquela categoria, então você faz parte das regras, então subverter as regras também é se tornar dono dessas novas regras que estão sendo criadas. Então, eu gosto muito da ideia de ruptura e gosto muito eu brinco assim, eu gosto muito de ser surpreendida, né? Porque eu acho que tem uma inteligência muito grande e uma coragem muito grande em não seguir o mercado, em não fazer o que está todo mundo fazendo. Você sabe que muitas vezes, de todos os projetos que eu estava avaliando, na minha segunda rodada, uma das coisas foi entender quem tinha construído alguma coisa que poderia ter, sabe aquele projeto que você bota na rua com medo de perder o emprego? Assim que você fica, ai meu Deus do céu, vai pra rua. Pode dar tudo certo, pode não dar tudo certo. E se não der tudo certo, amanhã eu posso estar aqui com o meu portfóliozinho embaixo do braço, perguntando, oi amigos, tudo bem? Eu gostaria de estar distribuindo meu Portiva, vai que tem uma oportunidade. E tem um pouco dessa narrativa levemente inconsequente sobre colocar coisas na rua que a gente gostaria de ver na rua. E eu acho que tem alguns projetos que fazem esse trabalho muito bem. Um deles, que eu gosto muito, assim, que eu acho muito ousado, para mim até, em alguns momentos eu fiquei pensando, tá, deixa eu entender se eu entendi tudo, que é o Generation Lockdown, que ele propõe uma narrativa sobre que a gente reconstrua a nossa visão sobre quem são as pessoas
hoje que são os grandes inimigos, quem são as pessoas que são perigosas, né, para essa sociedade, cada vez com mais medo, né, cada vez com alunos, cada vez com mais medos Mas olha dessa... só, Samantha, eu lembro da história. A história é mega, mega relevante. Eu não lembro qual é o produto. Qual é o produto que tava anunciando ali o Generation Lockdown? Eu lembro da história da menina na sala, né? Contando o que ela aprendeu. O Generation Lockdown, ele debate justamente sobre qual que é a nossa posição em relação ao armamento, né? Qual que vai ser a nossa, e eu acho que ele te propõe justamente uma reflexão sobre o que é o armamento, qual é o lugar do debate do armamento nos Estados Unidos. E fazendo um paralelo, assim, eu não acho que ele tem, e esse é importante, eu acho que ele não tem um produto. Nesse caso, especificamente, ele tem uma pauta social. Ele leva a gente, né? Ele leva a gente para pensar se nós estamos considerando todas as perspectivas sobre uma pauta. E eu gosto dessa ideia de quando a gente sai da narrativa do debate óbvio, que é sobre a história de, né, seja qual for a sua posição sobre alguma coisa, mas a gente sai sobre o debate óbvio, da onde está todo mundo concordando com uma perspectiva, e ele subverte essa perspectiva e ele te dá um outro olhar sobre alguma coisa. Então, diferente das outras que a gente falou até agora, estavam todas atreladas a um produto e atreladas a um serviço. Esse não, ela está atrelada a um debate. E em relação a debates, eu gosto quando ele te propõe olhar a mesma situação por um outro lugar. E aí, em geral, esse outro lugar é um lugar que sai do observador, porque ele coloca uma menina que esteve dentro de uma situação, né, de um tiroteio dentro de uma escola, e ela te conta a narrativa da perspectiva de alguém que vivenciou um tiroteio. E eu acho que esse, muitas vezes, é um lugar que, no nosso mercado, a gente não consegue ultrapassar. E seja ele qual for o contexto. Muitas vezes a gente... Acho que você começou dizendo, eu ali me vi, às vezes, no lugar de consumidor. E é engraçado, porque se colocar nesse lugar, seja de consumidor ou de alguém que não tem a narrativa completa, muitas vezes é muito difícil, porque a gente passa o dia inteiro exercitando, pensando sobre o produto, pensando sobre o melhor caminho, pensando sobre a melhor solução. Então, quando vem alguém e te mostra uma perspectiva diferente daquela onde está todo mundo debatendo e que às vezes a gente também estaria debatendo, eu gosto de me colocar nesse lugar e voltar para minha casinha, pensar, eu não tinha pensado sobre isso. Então, eu gosto muito de Generation Lockdown porque ele te coloca num lugar, especialmente para gente que não tem ainda o debate sobre armamento nessa intensidade, né? Falando sobre um armamento pela perspectiva dos jovens americanos, sobre a invasão das escolas, onde a gente tem as marchas pela vida e pelo desarmamento acontecendo de forma tão eu falo, já em instâncias tão avançadas, ele me faz pensar, ele me coloca no lugar de não tinha pensado sobre isso. Legal. A gente falou de vários cases internacionais, de várias perspectivas diferentes. Eu adorei a forma como vocês foram construindo isso e como vocês têm visões parecidas, mas ao mesmo tempo de perspectivas diferentes. E agora eu queria falar um pouquinho do Brasil. A BTC ganhou 2 pratas e 1 bronze, né, com 2 cases, e eu queria que vocês, enfim, se vocês pudessem comentar um pouquinho esses 2 trabalhos. Um deles foi aquele para Hershey's, o Hershey Gallery, e um para Puma, que foi aquela biografia do Usain Bolt, usando o tempo dele. Então, eu queria que, enfim, vocês contassem um pouquinho das impressões de vocês sobre esses 2 cases brasileiros e falar um pouquinho de outros trabalhos brasileiros que vocês tenham visto e gostado ou não, enfim. Estamos abertos aqui. Vou ser sincera, eu não, fora esse do Usain Bolt, eu nem me lembrava disso, mas o do Hershey's eu me lembrava que ele era brasileiro, sim, a gente viu isso aqui, né? Foi super divulgado, ganhou prêmio aqui no Brasil, e eu acho que eles fizeram para o Dia Internacional da Mulher o ano passado, né? Acho que 2019. 2019. E uma sacada maravilhosa com o nome da marca, né? Então, pô,
nunca tinham pensado nisso antes, né? Como é que é o chocolate ali que está falando de mulheres, ou que está desenhando, ou que está celebrando as mulheres no Dia Internacional da Mulher, com uma campanha promocional em volta disso, super bacana, mas eu acho que mais do que nada, uma sacada criativa ali, super bem feita e executada de uma maneira 360, então tinha embalagem, teve promoção, teve plano de RP, teve filme, teve digital, teve um pouco de tudo ali, então acho que uma campanha bastante completa, assim, inusitada, né? Uma coisa, um produto tão do dia a dia, assim, Chocolate. né? Chocolate, exatamente. Você não faria normalmente uma ligação, né, do chocolate com o Dia Internacional da Mulher. Então, eu achei uma coisa bem legal e relevante ali. Gostei bastante. E também tem um pouquinho do que vocês estavam falando, né? A ideia é simples, mas mexeu na cadeia também, né? Pelo menos das embalagens, teve todo um trabalho. Você teve essa perspectiva também, Samantha? Ai, gente, a Dani é maravilhosa. Ela é muito engraçada, porque você é muito espontânea. Eu acho muito maravilhoso você falando. Ai, você é muito espontânea. Olha, o que eu sinto, tá? E aí eu acho que tem aqui um convite, digamos assim, um convite importante para a gente, que eu acho que alguns cases nos fazem, tá? Primeiro que a gente precisa conhecer muito sobre o que é feito o nosso produto. E o que é feito não é necessariamente só da comunicação. Eu gosto muito da ideia de que a gente olhe que a gente olhe a cadeia como um todo, que a gente pense na embalagem com um grande suporte, um grande espaço de mídia também, um grande espaço que começa a contar uma história. E eu acho que tem uma inteligência nisso, que assim como a gente consegue enxergar num case global, a gente aqui enxerga num case local, que é a gente conseguir pensar, enquanto comunicadores, que a gente não precisa começar e terminar lá no conteúdo, no meu caso, no tweet, ou no vídeo de 30, ou no formato de mídia. Que a gente pode olhar como um todo e se permitir fazer isso. Então, eu acho que tem um convite muito importante que é feito no case ali. Depois tem uma segunda coisa que eu acredito, é que o olhar da criação ela vai ser cocriada. Então, é claro que eu gosto da brincadeira com o nome, mas eu gosto muito mais do fato de que as pessoas que estão dentro do projeto são as artistas que são convidadas, que são trazidas para dentro dessa embalagem, as histórias que ela vai contando. Me parece um grande coletivo, assim. Eu acho que você vai juntando gente, e quando você vai juntando gente, vai ficando mais gostoso. Porque, de uma certa forma, esse produto é sobre prazer, esse produto é sobre... e eu brinco que, assim, é um produto desse lugar de indulgência que a gente questionou tanto e fez tantas, né? E a gente fez tantas concessões sobre nossos prazeres. Então, eu gosto da ideia de que a gente chama gente para se divertir com a gente. Então, eu acho que tem uma convocação coletiva que eu gosto muito. Agora, e acho que tem um terceiro, digamos assim, uma complementaridade que tem muita boa oportunidade. Eu acho que tem muita coisa, quando eu olho o prêmio como um todo, e eu olho especialmente, né, o mercado brasileiro, eu acho que nós somos muito criativos, muito inteiramente criativos. Nós somos criativos nas pessoas que estão na rua, nós somos criativos nas possibilidades que estão sendo criadas para fora das nossas bolhas, nós estamos sendo criativos nas músicas, na arte, tem muita coisa maravilhosa acontecendo. E eu acho que a gente pode aproveitar melhor essas maravilhosidades ao nosso redor. Então, eu sinto que nós estamos num grande convite de construir com mais pessoas esse lugar de volta de líderes criativos que nós somos, devemos ter e podemos ser. Então, acho muito legal nós temos 2 cases, né? E
cases premiados, mas eu sinto que a gente deveria ter muito mais. Porque eu acho que a gente tem muito mais oportunidade para fazer coisas ainda mais relevantes e mais bacanas. E tem muita coisa boa que ainda a gente ainda está tateando e que a gente pode experimentar mais. Então eu fico muito com essa sensação, assim, quando eu saio de uma votação como essa, eu literalmente fiz o meu dever de casa, cara. Eu tô com uma planilha, com um monte de coisas pensando, putz, isso aqui é muito legal. Putz, isso daqui podia puxar alguma coisa nova. Pô, eu vou ligar para alguém, porque eu acho que isso aqui é uma tecnologia que eu já vi em alguma feira. Mais do que entender o momento do agora, eu acho que nunca a criatividade foi tão relevante, ela foi tão necessária e ela foi tão urgente no nosso mercado como agora, que vai ser muito cada vez mais desafiante. Então, tem um convite na mesa, entendeu? Eu tô a fim de aceitar esse convite. E eu acho que, assim como essas dois cases aceitaram, eu acho que mais pessoas podem aceitar para a gente estar em mais peso qualitativo cada vez mais em mais projetos, em mais planos. O que eu acho mais legal do Garrett é a proposta deles, né, gente? A proposta deles baseado na premissa de que mais de 80% das decisões de compra são tomadas pelas mulheres, porque as mulheres, na sua grande maioria no mundo inteiro, é que gerem as casas, os domicílios, né? Então, independente do produto ser para ela ou não, se é para os filhos, se é para o marido, se é para o domicílio no geral, as mulheres realmente são as grandes decisoras de compra aí da grande maioria dos produtos. Então, eu acho que a proposta de olhar para a comunicação com viés feminino, eu acho tão relevante hoje, porque realmente, às vezes a gente tem roda de conversa, né? A gente conversa com os colegas e tal, e existe isso, né? Você como mulher olha por uma comunicação e acha um negócio super bacana, e um homem olha e não acha, porque você está olhando de ângulos diferentes, né? Os insights falam com eles e não falam com elas. E no final das contas, quem é que está comprando? Quem é que está tomando a decisão no final do dia? Então, eu acho a proposta de julgar e de olhar para a comunicação com esse viés feminino, que é o viés que impera na decisão de compra da grande maioria dos produtos de bens de consumo, né, duráveis e não duráveis numa casa, eu acho essa proposta muito, muito, muito bacana. Sim. E com recortes, né? Sempre com os recortes. Não vamos esquecer das interseccionalidades dentro desse target feminino, porque é fundamental que, sim, o mundo ele tem um olhar de consumo, e especialmente quando eu olho esses projetos, muitos deles eu vejo que eles são mais até do que feitos para as mulheres, eles são liderados por mulheres, e quando você tem esse lugar de liderança feminina tem um outro, ela fala com outro, eu brinco, ela fala com outro grau comigo, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um recorte de raça e classe que no Brasil é fundamental. Então, de novo, as mesas precisam estar compostas desses olhares que, para mim, eles são complementares. Então, para mim, um convite do mercado a ser mais criativo, não só inventivo, mas criativo dentro dos recortes que realmente fazem diferença na movimentação econômica do país. Aproveitando esse gancho que vocês estão falando de liderança, eu ia perguntar para vocês um pouquinho de como está sendo o trabalho de vocês como executivas, como grandes líderes, inspiração para vários profissionais no contexto 2020. Enfim, queria que vocês dividissem um pouquinho do bastidor do trabalho de vocês esse ano e como que vocês estão levando esse olhar, essa busca por criatividade, por mais diversidade, por mais troca entre as pessoas, essa construção conjunta. Como é que vocês estão levando isso para o dia a dia de vocês? 2020, cada um no seu canto, enfim. Contem para mim. Eu acho que a palavra do ano do ponto de vista de liderança, né, é empatia para mim. Lá na Natura &Co, né, a Avon agora faz parte do grupo. Quando a pandemia começou, o João Paulo, que é o CEO da América Latina, falou para a gente as pessoas antes das coisas, né? E realmente eu acho que a empresa colocou isso na prática
em tudo que fez, né? Como é que a gente ia ajudar os colaboradores da companhia, o que, que a gente ia fazer para as pessoas que precisavam de ajuda, o que, que a gente ia fazer pela sociedade, pelas comunidades onde a gente atua, se é a cidade onde tem uma fábrica, tem um centro de distribuição, tem um escritório, produto doado, as causas que a gente suporta, toda a história da violência doméstica. Então, eu acho que a palavra do ano, do ponto de vista de liderança, é realmente empatia, porque a gente ficou fisicamente distante das pessoas, não necessariamente longe, mas fisicamente distante um do outro e com situações muito diferentes, né? Dependendo de classe social, posse, tamanho da família e situações assim, pessoas que moravam sozinhas e que tiveram grandes problemas porque moravam sozinhas, pessoas que moravam numa casa com 2, 3, 4 crianças com uma situação super complicada por causa disso, gente que trouxe os pais, né, a terceira geração para morar consigo, para poder ajudá-los. Então, eu acho que foi um ano realmente e por incrível que pareça, né, de nos aproximarmos das pessoas, né, e entender o que as pessoas precisavam. E agora eu acho que estão todas as grandes empresas pensando muito e conversando sobre saúde mental, que é um tabu enorme na sociedade ainda. Acho que se falar disso, uma quantidade de burnout aí gigantesca, e entendendo como é que a gente vai poder perpetuar, se esse trabalho dessa maneira se perpetuar por mais X meses aí, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira que seja sustentável, né, do ponto de vista humano. Então, é um ótimo ponto. Eu acho que a gente está lidando com uma profundidade de relações que pessoal, coletiva, social, uma quantidade de responsabilidades consigo mesmo, com o mundo ao teu redor, com as pessoas com quem você trabalha, que a gente não existe uma preparação para isso. Existe um lugar de um compromisso individual que a gente, e eu acho que esse é um lugar muito construído ao longo da tua vida como um todo, que em momentos como esse é o lugar onde você vai buscar os seus aprendizados mais profundos, seus aprendizados mais humanos, o seu lugar mais empático, mas nesse lugar de entender que ninguém foi preparado para uma pandemia e para um isolamento nesse formato, com esse tempo, com demandas que a gente não estavam postas. Então, eu fico pensando que minimamente ser liderança nesse momento é um lugar de uma vulnerabilidade muito importante, de entender as respostas que você não tem, mas de entender também que existe uma preparação de tempo, uma preparação de emocional, uma preparação você que você que você se comprometeu a fazer, né, com você mesmo. E que lugar é esse? É se perguntar muitas vezes que lugar você quer ter ocupado nesse processo. Então, eu fico pensando que é quase como esse momento agora, é quase como se todos os recursos que a gente foi acumulando ao longo da vida inteira, de todos os acertos, de todos os erros, agora tudo muito sensível, agora está tudo muito evidente, parece que tudo foi muito desacortinado, né? Do que as pessoas realmente, o que é realmente relevante, qual é o tempo que realmente você predispõe para as pessoas, qual é o papel do trabalho na sua vida, qual é o papel das pessoas da sua vida, nas relações da sua vida, ficou tudo em um grau, numa profundidade, numa relevância muito alta. Então, eu acho que nesse momento específico, eu tenho preferido fazer menos, mas fazer com mais cuidado, com mais assertividade, tenho escolhido mais as palavras, tenho sido mais generosa, às vezes porque
é muito, especialmente você que está num ritmo de saber que tem uma expectativa que você tenha as respostas, então, muitas vezes, ser generosa em dizer que você não tem. E que a gente vai pensar em como que a gente vai desenhar essa resposta, que ela pode vir de todos os lugares. E que os processos, eles não foram desenhados para serem postos da forma como eles estão sendo agora. Então, todas as experiências, elas são cada vez mais importantes e mais relevantes. Eu me sinto muito, ao mesmo tempo, muito desafiada, mas ao mesmo tempo também, eu me sinto cada vez mais fortalecida num lugar de que me foi colocado muito, quase como se eu tivesse me sentindo mais orgulhosa, mais das decisões que eu não tenho tomado e das ajudas que eu tenho pedido do que das grandes verdades absolutas que eu achava que sabia. Então, às vezes, eu me sinto muito mais pronta para uma liderança quando eu digo, calma, tudo faz sentido, mas eu não tenho essa resposta. Hoje eu vou dormir com isso e eu vou pensar sobre, eu vou procurar ajuda e amanhã eu volto. E eu me sinto mais forte nesse momento do que provavelmente numa outra situação onde eu sacaria uma resposta pronta do bolso, porque de alguma forma eu teria vivido aquela experiência. Então, me colocar nesse lugar de que essas experiências estão sendo me impostas e vindas de um outro lugar de improviso que eu não tenho expectativa, me parece que está me fazendo rever minha jornada. E aí, muitas vezes, nesse meio do caminho, eu acho que eu tenho chegado em soluções melhores, sabe? Me tornado uma pessoa mais, no mínimo, mais real, mais realista, de entender que coisas que eu achava que estavam dadas como verdades não são, e de que eu tenho, muitas vezes, mesmo tentando achar caminhos novos, eu tenho repetido minhas próprias equações e que eu não estou pronta. Então, esse lugar por incrível que pareça, esse lugar de vulnerabilidade tem me feito mais forte. É uma contradição, mas é uma contradição que tem sido importante para mim. Então, eu espero sair minimamente alguém que eu tenha ali meu bloco de anotações de coisas que eu não quero repetir. Se as situações voltarem ao lugar onde eu estava antes, tem algumas coisas que eu não gostaria de repetir, que eu gostaria de traçar novas jornadas. E eu acho que eu espero que outras pessoas estejam fazendo esse caminho, porque tem sido bem importante para mim. Bacana, obrigada por compartilharem isso com a gente, muito importante. Bom, acho que a gente já passou do tempo que estava previsto, eu subi um avisozinho aqui do programa, eu não consegui ver, mas enfim, não queria encerrar, mas a gente tem que encerrar, eu queria que vocês pudessem dar uma mensagem para as pessoas que estão, enfim, começando a jornada profissional agora, que estão entrando no mercado agora, neste ano completamente maluco, completamente inédito para a gente, e está fazendo todo mundo passar por uma jornada nova, rever conceitos, rever posições, rever projetos, rever certezas. Para quem está chegando agora, vocês que já estão no mercado há um tempo, já têm uma carreira consolidada e vão continuar fazendo coisas incríveis, o que vocês diriam, assim, para a gente encerrar? Que conselho vocês dariam? Eu acho que eu falaria para as pessoas terem coragem, né? Terem coragem de falar sobre os assuntos que elas querem falar, terem coragem de fazer com que as nossas marcas tenham ponto de vistas que vão ajudar a sociedade a caminhar. A gente sabe que as pessoas perderam a completa confiança, tanto nos governantes quanto em muitos meios, né, veículos de mídia, aí dado toda a situação de fake news e tudo isso que acontece, então meio que sobrou para a iniciativa privada, né? Quem é que vai resolver os grandes problemas do mundo? E eu acho que, como executivos, como líderes de marcas, né? Você pode estar tanto do lado da comunicação num veículo ou numa empresa. Eu acho que a coragem de falar dos assuntos que têm que ser falados e de tomar partido, né? De tomar uma posição é o que realmente se precisa daqui para frente.
Eu acho que eu vou na mesma linha. Eu acho que a gente não está falando de presente. Eu tenho uma sensação que a gente tem uma ilusão de que a gente está falando de presente, que a gente está construindo presente. Momentos como esse, onde existe essa quebra desse círculo de confiança tão grande entre tudo, me parece que a gente está falando de construção de futuro. E a pergunta, assim como eu falei sobre a jornada que eu entendo ser tão importante ser construída a partir desse momento de ruptura que nós estamos vivendo, a pergunta é: o que eu quero construir nesse futuro? Que legado eu quero deixar sobre o meu momento, sobre o que eu construí num momento tão decisivo quanto esse? De novo, assim, eu vejo um grande convite para que a gente se coloque no mundo de forma relevante. Seja você PJ, seja você PF, seja você empresa, seja você uma pessoa que é capaz de influenciar grandes grupos ou pequenos grupos. Porque, às vezes, quando a gente olha para o todo do mundo, a gente vê problemas muito grandes, estruturais, maiores que a gente, super difíceis de se resolver. Mas eu adoro, né? O Emicida fala, querendo salvar o mundo, mas não consegue fazer a própria cama. Então, vamos construir nesse hoje nossos passos da construção das nossas camas, fazer os nossos colchões de segurança, fazer as nossas ações que hoje vão refletir nesse grande futuro que está sendo construído. Partir das pessoas, ouvir as pessoas, é também nem sempre gostar do que a gente ouve. Partir desse lugar que todo mundo agora tem um espaço para poder se manifestar, é entender que o todo mundo não é a sua galera e que talvez tenha muitas coisas que estão acontecendo no mundo a quais você não tem acesso e que nem todo mundo tem uma vida boa e bonita com acesso à água potável e que estamos em diversos níveis dos mesmos debates. Que ser apresentado a narrativas que não são iguais às suas não são torná-los inimigos, mas são contrapontos de perspectiva e que a gente precisa lidar com contraponto de perspectiva. Então, o meu grande conselho é assim, se até hoje, né, seja lá que dia que as pessoas forem assistir, mas hoje, nos meados de outubro de 2020, não tiver dado nada de certo, tá tudo bem. A gente tem o dia 21, que é o dia de amanhã, e a gente pode começar tudo de novo. E vai fazer toda a diferença o que você decidir construir amanhã. E vai fazer toda a diferença as pessoas que você influenciar a partir de amanhã. Porque a gente está preocupado demais com ser cancelado no hoje, mas está preocupado de menos em que mundo que a gente está construindo e vivendo nele, a partir do momento onde, tudo bem, pelo menos é aquela vida, pelo menos eu estou aqui, pelo menos eu estou vivendo e comigo está tudo bem, quando a gente está olhando o mundo em volta e está tudo pegando fogo. Sabe o meme, né, da menina que na porta de casa, a casa pegando fogo e ela, não, tá tudo tranquilo, comigo tá tudo bem. Então é esse lugar. A partir do dia de amanhã, é sempre isso a minha perspectiva, a partir do dia de amanhã. O que a gente vai fazer? Tem um convite urgente para lideranças, para microlideranças, para várias perspectivas de mundo, entendeu? Então, tá aí, tá na mesa, tá nos cases que a gente avaliou, tem uma urgência, eu vejo muita gente com a mesma urgência, tem muita gente com vontade de fazer. E, cara, boa sorte pra gente que, sei lá, muitas vezes a gente fica parecendo que tem respostas porque a gente tem algum lugar de destaque, mas provavelmente a gente está ainda com mais perguntas por justamente estar em lugares onde os debates estão acontecendo com mais força. Então, boa sorte pra gente. Essas perguntas. Então, eu vou encerrar por aqui. Super agradeço a disponibilidade de vocês, a generosidade, a franqueza, enfim, por compartilharem isso com a gente. E um aviso assim que tiver publicado. Espero que vocês tenham gostado. E uma próxima, espero que a Lívia esteja com a gente também. Adorei. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada, bom te ver, Sam. Bom te ver também, Bibas. Um beijo, Jéssica. Boa sorte com muitos podcasts, arrase, divirta-se. Um beijo, gente. Energia. Tchau, gente. Tchau, boa internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau.